Do programa Diálogo Cósmico. Namastê, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Pessoal da Rede Gubef, pessoal da TVJ São Tomé das Letras, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E falando de temas interesse de todos e coisas bacanas e tal, e atendendo a pedidos, né? E muitas vezes eu resolvo atender o que as pessoas estão me pedindo, né? Às vezes é engraçado como existem umas certas ondas de pedidos, as pessoas pedem meio que a mesma coisa simultaneamente. Um monte de gente me pede um assunto que às vezes nem chamou muito minha atenção, mas parece que corre na internet uma espécie de uma moda, e aí as pessoas começam a me perguntar, e dali outra semana vem outro e me pergunta de novo a mesma coisa, e outro, e outro, e outro, e outro, né? Esse é o caso de um assunto que as pessoas estão me perguntando se é ufológico ou não, né? Se eu consideraria aquilo como um fato ufológico ou não, que é o Zorzeto, R. Zorzeto, não sei se ele é Rodrigo Zorzeto, ou Roberto Zorzeto, ou Ricardo Zorzeto, tá? O nome italiano Zorzeto, R. Zorzeto, me perguntou o que eu achava de um caso, de uma história do folclore americano, que é o Slenderman, tá? O Slenderman, né? Slender em inglês quer dizer magro, o homem magro, o magrão. Ele é um mito americano, parecido com o Saci Pererê, o Curupira, no Brasil. Uma história que todo mundo fala, as crianças contam essa história, né? E ele é uma criatura que se vê na floresta, né? Um ser da floresta, né? Altíssimo. Ele é descrito como tendo 2,5 metros ou mais, né? Geralmente ele é descrito como usando um terno cinza ou preto, né? Tem mãos humanas, né? Mas ele tem, na maior parte das descrições do Slenderman, ele não tem olhos ou rosto definido, né? Ele seria um ser sem face, né? Por exemplo, ele não tem nenhum cabelo, quer dizer, é um ser como se fosse uma cabeça de um manequim sem nada, né? E esse ser, ele é considerado um ser negativo, um ser assustador, né? Que aparece para as pessoas, e ele causa uma espécie de doença que chama doença do Slenderman, que é um sangramento nasal, uma espécie de loucura, né? E muitos pesadelos, e ele enlouquece a pessoa, né? Com a sua presença, vamos dizer maligna, né? E ele até parece um ser humano quando você olha de longe, só que ele é extremamente alto, né? Ele não fala, né? E ele fica mais ou menos perseguindo as pessoas, né? E ele costuma também, segundo o folclore americano, capturar algumas pessoas, né? E quando elas são capturadas, elas nunca mais voltam. E segundo o folclore americano, elas seriam empaladas, né? Elas seriam enfiadas num tronco de árvore pelo ânus, né? Como se fazia na Idade Média. E esse Slenderman arranca os órgãos e coloca num saco plástico, é uma coisa muito maluca. Cada órgão num saco plástico diferente, e depois coloca de novo, né? Essa é uma tradição sobre o que o Slenderman faz.
existe uma coisa muito curiosa sobre essa história do Slenderman, né? É que ele parece ter surgido na Alemanha, na Renascença, por volta de 1600, né? Surgiram as primeiras histórias do Slenderman. Então você encontra no folclore alemão Schlankermann, Schlankwald, depois tem nomes em inglês como Slend, Slenderman, The Pale One, o Pálido, The White King, o Rei Branco, Master, Black King, né? Depois tem The Tall Man, The Thin Man, mas existe a mesma palavra em alemão, Schlankermann, né? O homem magro, e que aparentemente, porque as crianças têm medo de pessoas muito altas, teria sido inventada essa história, né, para assustar as crianças e fazer as crianças obedecerem. Eu, por exemplo, eu tinha uma avó alemã, tá? Então, assim, eu sei que é costume deles assustar as crianças. Então, por exemplo, ela pegava um pé de galinha e mostrava o pé de galinha e fazia falava assim que era o pé do diabo, assim, que se eu fosse mal, o diabo vinha com aquele pé me buscar à noite. Então assustar as crianças é uma coisa meio da Europa, com monstros e tal, como uma forma, vamos dizer, primária de obter disciplina, de gerar obediência das crianças, né? Então eu talvez entenda que esse Slenderman pode mesmo ser simplesmente uma criatura folclórica criada para meter medo em criança e fazer as crianças obedecerem, né? Essa seria a explicação cética, racional, né? Estou falando isso para o Zorzeto que me pediu esse vídeo, né? Só que ele tem, esse Slenderman, ele tem algumas características interessantes. Ele tem a capacidade de invisibilidade, né? Mais ou menos como os ETs, né? Ele tem a capacidade de invisibilidade e da visibilidade. Ele tem a capacidade de fazer o shape-shifting, quer dizer, ele tem a capacidade de tomar outras formas mais agradáveis, mais normais, né? E também tem uma habilidade muito curiosa, que é de esticar o braço dele e transformar numa espécie de tentáculo que vai e agarra a pessoa a 40, 50 metros, né? Isso é uma outra coisa que dizem que o Slenderman faz, que ele não só é longo, né, altão, como ele pode esticar o braço dele indefinidamente. Faz parte da lenda envolvendo a criatura, né? E as histórias variam de estado para estado, de cidade para cidade, de caso para caso, né? E aí, por exemplo, que existem já ilustrações mostrando essa criatura em histórias, em livros infantis de 1900 e tal. Quer dizer, isso não é uma criação da internet, isso não é uma novidade, isso é muito arraigado no folclore americano, né? Ninguém sabe por que ele escolhe uma certa pessoa, mas ele fica pegando no pé, né? Ele se apresenta, quando ele escolhe uma criança, ele se apresenta amigável, né? Mas os adultos, isso é outra parte da lenda do Slenderman, né? Que os adultos, ele só pega adultos que tiveram uma grande tragédia na vida deles, uma viuvez, uma perda de irmão, de filho, uma coisa muito grave, que o Slenderman começa a agir como uma espécie de encosto na vida da pessoa, né? Ele mais ou menos se aproveita como se ele sugasse a infelicidade da pessoa, né? E aquela pessoa que é molestada pelo Slenderman, segundo a tradição, né? Ela fica paranoica, o nariz sangra, tem pesadelos, alucinações. Essas alucinações só aparecem para a pessoa que está sendo obsediada, vamos usar o termo espírita, pelo Slenderman,
né? E uma série de outros sintomas esquisitos, né? Se a pessoa se perder na floresta com o Slenderman, ela é encontrada morta, essa é a tradição, né? Em alguns casos, o Slenderman também, segundo a tradição, incendeia a casa da pessoa para encobrir o seu próprio assassinato. Ele parece ter uma noção de que aquilo era proibido e ele vai lá e encobre, né? Agora, entendeu? Isso é uma coisa que, por exemplo, numa certa fase mais antiga, se falava muito que ele matava as pessoas empalando, né? Atravessando a pessoa com um tronco de alto a baixo, de baixo a cima, né? Depois isso começou a surgir, né? Começou a desaparecer e agora ele se tornou uma entidade, um obsessor, vamos dizer assim, mais psicológico, né? Então, por exemplo, as crianças falam assim que estão sendo... É como o bicho-papão, né? Quer dizer, o bicho-papão aqui no Brasil, que é um monstro mais imaginário, ou mesmo tem o Sandman do folclore americano. O folclore americano é muito rico em criaturas monstruosas, Mothman, Sandman, né? Tem esse Slenderman, né? Tem o Sasquatch, que é o bicho o homem o abominável homem das neves, né? O pé grande, o Bigfoot. Então, assim, o folclore americano é cheio desses monstros, né? É engraçado que é uma cultura protestante, cética e tudo mais, mas rica em histórias desse tipo, né? Outra coisa curiosa que se atribui ao Slenderman é que ele faz a pessoa, às vezes, se perder na floresta e esquecer como que ela foi parar lá, a perda da memória, né? Assim que você o avista, né? Quer dizer, a pessoa lembra de ter visto o Slenderman e não lembra de mais nada. Opa, né? Isso também é considerado como um dos sintomas da doença do Slenderman, né? Evidentemente que, por exemplo, a pessoa que está sendo molestada por esse ser, o Slenderman, ela começa a ter problemas no trabalho, na família, começa a se comportar esquisita, fica irritadiça, perde a noção do tempo, começa a ficar a variar no emprego, começa a faltar, começa a dar problemas. Às vezes ela acaba como se o Slenderman tivesse um prazer em arruinar, estragar mais a vida daquela pessoa. Ela fosse um ser negativo que se alimenta de medo, de frustração, né? Entendeu? Assim, uma série de coisas ruins que ele... Entendeu? Depois também uma outra coisa que eles conseguem fazer algumas vezes, algumas pessoas ficam possuídas pelo Slenderman e falam coisas absurdas, entendeu? Também é uma coisa que também foi atribuída como uma espécie de doença do Slenderman. Ele também poderia falar algumas coisas como uma espécie de demônio mesmo, né? Bom, até aí tudo bem. Bom, aí o Zorzeto me perguntou se eu achava que isso era um ET. Puramente um ET não é um relato ufológico. Tem elementos aí, por exemplo, existe ET alto? Existe. Existe ET de 2,5 metros, de 3 metros, principalmente os greys altos, né, os tall greys. Esses também, por exemplo, um ser extremamente magro e alto me faz pensar imediatamente nos tall greys, ou nos praying mantis, né, aqueles ETs louva-a-Deus, né? E a coisa de você não lembrar... E aí ele fala assim, por exemplo, aquela coisa de você não lembrar do rosto do ser, me parece uma coisa que pode ser associada a ET. Porque muitas pessoas, quando elas são abduzidas, isso inclui a mim, quando eu fui abduzido pelos Greys, eu não lembro da cara. Eu lembro das mãos, eu lembro dos braços, mas eu não lembro da cara. Eles não deixam você memorizar
o rosto. Então não é que ele não tinha um rosto, você não consegue fixar esse rosto na sua mente. Isso é bastante fácil de acreditar, é bastante plausível e tem muito a ver com ufologia. Outra coisa que tem a ver com ufologia é a história do Slenderman causar sangramento nasal. Sangramento nasal causado por uma criatura, um espírito. Mas o UFO, a abdução por Gray causa sangramento nasal por causa das chipagens nasais que são muito frequentes. Tanto que naquela série Taken, do Spielberg, quando a menininha vai voltar para o mundo dos Greys, né? E ela liberta os outros abductees, os outros contactees, caem uns chips nasais das pessoas e elas sangram pelo nariz, né? Porque esse sangramento nasal é praticamente considerado como um sintoma de abdução. E outro elemento que tem a ver com abdução e com alienígena, nessa história do Slenderman, é a perda da memória. A coisa de que a pessoa viu o Slenderman e acorda na floresta quando não morre, né? Que eles falam que morre. Quando não morre, ela acorda na floresta, lembra de ter visto o Slenderman e acorda sem saber o que aconteceu depois, né? Que seria o nosso missing time da ufologia. Então, esses três elementos, que são o missing time e o sangramento nasal e a altura do Gray, a coisa de você não lembrar o rosto dele, você não lembrar o rosto de um ET é uma reclamação comum de abduzido, falar assim, eu vi a criatura, mas não lembro do rosto, né? Isso aí acontece direto. Eu recebo toda semana uma história assim. Então, o Slenderman, ele pode ser, sim, uma mistura, o que eu entendo assim, não um ET ou uma raça de ET diferente, entendeu? A gente não deve interpretar ao pé da letra, mas eu entendo que o Slenderman pode ser uma mistura de um folclore para assustar a criança, entendeu? Como um monstro criado pela tradição, com relatos de abdução reais, entendeu? Porque seres altos, esquálidos, magricelos, entendeu? Que você não enxerga o rosto, poderia ser um tall grey. Sangramento nasal, sintoma de abdução. Missing times, acordar na floresta sem saber o que te aconteceu, é normal. Eu tenho um paralelo aqui no Brasil de um rapaz que foi cortar cana e acordou também na floresta, no canavial horas depois sem saber o que tinha acontecido, e ele achava que foi perdido num outro ponto do canavial, e ele nem sabia onde ele estava direito, e ele achou que foi o Saci Pererê, né? Ou Curupira, isso no nosso folclore brasileiro, isso lá em São Pedro. Então, por exemplo, não que essas criaturas não existam, né? Mas, por exemplo, se eles são elementais, seres da natureza, e você, muitas vezes na simplicidade das pessoas do interior, elas não têm a diferença de um ET para um espírito da natureza, um elemental. Então, da mesma forma no folclore americano, que se desenvolve em áreas rurais, né, a situação é parecida, também essas pessoas que moram nesses lugares, elas enxergam um caso de abdução como o bicho-papão, Slenderman, como aqui o UFO é dito como que é a mãe do ouro, entendeu? Uma pessoa muito simplória, você fala assim, você viu o disco voador? Não, você viu a mãe do ouro? Ah, vejo direto, passa aí, né? Então, assim, por exemplo, é uma questão de linguajar, né? É que você chega com um nome UFO, que é quase um nome científico, e os caras lá têm um nome popular para aquele fenômeno. É a luz do outro mundo, é o aparelho do outro mundo, é a bicicleta do outro mundo, é o carro do outro mundo, a mãe do ouro, sei lá, o boitatá. Então tem um nome popular para isso. Agora, por exemplo, se você me pergunta assim, se eu acho que esse Slenderman, como ele é desenhado, que eu vi em filmes assim, entendeu? Tipo um Man in Black altão,
de 3 metros, 4 metros de altura, mas altão, com braços enormes, longuíssimos, eu não acho que seja um tipo de ET especial. Eu acho que é uma distorção do Tall Grey misturado com o folclore, na minha opinião, né? Eu sei que existem seres ETs bem altos. Existem relatos de pessoas que viram ETs de 4 metros de altura, entendeu? Esses ETs eram totalmente inofensivos, não matavam nem empalavam ninguém. Pelo contrário, são raros, raramente avistados também. Eu sei de um caso, não sei aonde, que se viu um ET que praticamente batia no teto da casa, entendeu? Assim, de tão alto que era. E magro, entendeu? E essa forma assim de... Essa forma que lembra um pouco um inseto, né? Aquela coisa muito alta, muito muito comprida, né? Uma coisa assim, como a girafa, né? Que é fina e comprida, né? Então, nesse sentido, assim, talvez exista uma espécie que lembra o Slenderman, né? Coisa de, por exemplo, de ET fazer a pessoa enlouquecer propositalmente ou ficar paranoica e tal, não existe. O que existe é que a abdução, vamos dizer assim, ela traz muita perturbação mental e muitas pessoas que são abduzidas acabam perdendo emprego, acabam se separando da família. Até no Contatos Imediatos do Spielberg, o cara, pelo chamado dos ETs, acaba perdendo a família, perdendo o emprego, fica totalmente obcecado, ou obcecado no bom sentido ou no mau sentido, ou no medo ou na fascinação pelo ser, né? Que a experiência é muito intensa. Mas é isso que eu tenho a dizer para o Zorzeto. Eu não acho que o Slenderman seja, de fato, um ET. Tá? Eu acho só que é uma história do folclore americano, alemão, na verdade, entendeu? Que trabalha muito a questão do medo das crianças, meter medo nas crianças para fazê-las obedecerem, e depois isso colou na ufologia, na abdução dos Greys. Né? Algumas pessoas que viram Greys altos e coisas assim. Tá? Esse é o meu parecer. Posso estar errado, né? Eu estou respondendo para a pessoa que me perguntou esse diálogo cósmico especial. Ok, pessoal? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.